Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula introdutória de raciocínio lógico. E nessa aula introdutória eu quero apresentar para vocês o pai da lógica formal. Isso mesmo, Aristóteles foi um filósofo considerado como o pai da lógica formal, tá? Então a gente vai estudar a lógica formal, que também é chamado de lógica aristotélica, né? Um grande filósofo que pensou numa maneira correta de pensar, de raciocinar, que é usado até hoje nas grandes ciências. Então a gente vai usar os pensamentos de Aristóteles para embasar todo o nosso estudo até o final do ano, ok? E quem era Aristóteles, né? Aristóteles ele nasceu em 322 a.C., foi um filósofo e polímata da Grécia Antiga. O que é um polímata? Polímata é um cara que estuda mais de uma área, que é especialista em mais de uma área. E assim foi Aristóteles. Aristóteles estudou tanto a filosofia, como a parte da biologia, como outras partes das ciências, e se tornou um dos grandes pensadores, um dos grandes filósofos da humanidade. Ele foi discípulo de um cara chamado Platão. Platão tem esse nome, na verdade, não é o nome correto dele, porque ele era muito grande e tinha ombros largos, né? Por isso o nome dele era Platão, ele era conhecido como Platão. Ele também foi um dos pensadores mais influentes da história da civilização ocidental. Se eu fosse citar os três grandes filósofos da história da filosofia, eu tenho Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí ele fundou, no final da vida dele, uma academia chamada de Liceu, que é uma academia já na Macedônia, onde ele nasceu. Aristóteles nasce na Macedônia e se transfere, e se muda para a Grécia, para Atenas, mas ele volta depois, no final da vida, para a Macedônia e lá funda uma academia de pensamento chamada de Liceu. Aqui está uma foto muito famosa, onde Aristóteles ensina Alexandre o Grande, que era um grande guerreiro da época, e ele foi aluno de Aristóteles. Isso demonstra o poder e o prestígio que Aristóteles tinha naquela época, tá? Bom, ele cria uma teoria chamada de teoria da inferência, A teoria da inferência, ela é concluída a partir de duas afirmações. Se você tem duas afirmações, você pode chegar a uma conclusão correta, usando o método da inferência. A lógica, a lógica é um modo, segundo Aristóteles, é um modo de adquirir conhecimento pelo método formal. Segundo Aristóteles, todo pensamento ele é baseado num conjunto de regras formais e que você pode chegar a uma conclusão perfeita usando regras de pensamentos corretos, tá? Então, a lógica ele define como a arte do bem pensar. Se você pensar corretamente, você chegará a conclusões corretas. Aristóteles defende princípios básicos e que não necessita de provas, Então, tudo para ele alguns princípios, como o princípio da identidade, onde uma afirmação ela é verdadeira e ela só pode ser verdadeira, tá? O princípio da não contradição, uma proposição, uma afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa, ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, aonde uma afirmação é verdadeira ou falsa, ela nunca pode ser uma outra, nunca pode assumir um outro valor, fechado? Então são princípios básicos da lógica aristotélica e que a gente não pode deixar de levar em consideração. A gente vai aprender isso ao longo do ano, tá? Um outro conceito importante definido por Aristóteles foi o chamado silogismo, onde a gente tem duas afirmações, nesse caso aqui, todo ser humano é mortal, e a segunda afirmação é que Sócrates é humano. Então eu consigo, dessas duas afirmações, concluir que Sócrates é mortal. Então, a partir de duas ou mais afirmações, eu consigo chegar a uma conclusão a partir dessas afirmações, fechado? Então, ele também estuda as falácias, que são argumentos que parecem corretos, mas não são. As falácias eram muito comuns na época, porque Aristóteles criou um método de pensamento que era um método de pensamento contrário aos sofistas, que eram educadores, eram filósofos muito famosos na época, mas que não tinham muito zelo, muito cuidado com o pensamento,
que era o pensamento correto, um rigorismo naquilo que eles pensavam, né? E entra a história de Aristóteles, Aristóteles entra aí para poder melhorar a maneira como pensam os socráticos, tá? Os sofistas, perdão. Então ele tem ali, um dos exemplos é a falácia ad hominem. Tudo que perdi ainda não tenho. Isso era uma afirmação sofista, né? Tudo que eu perdi ainda não tenho. E para Sócrates, né? O correto seria tudo que tive e não perdi, eu ainda tenho, tá? É a maneira correta de se falar isso, né? Porque tudo que perdi e ainda não tenho, eu posso não ter e não ter perdido, né? Então não faz sentido essa frase, fechado? Como o bem é uma ideia, né? Os filósofos procuravam, né? Os filósofos pensavam a ideia do bem, né? Eles queriam encontrar uma maneira de viver uma boa vida, né? Então, como o bem é uma ideia, apenas quem se dedica a investigar as ideias pode conhecer o bem e a vida boa. A vida justa, né? Na vida justa, né, que todo ser humano deveria levar, faz-se o certo, faz-se o bem. Pois numa escala universal, o bem, o bom é para toda a comunidade. Então, quando você pratica o bem para você e para toda a comunidade, segundo as ideias de Aristóteles. E viver bem nos leva, consequentemente, a ser feliz. Então, se você conhece as ideias, vive o bem, você, obviamente, será uma pessoa feliz. O princípio do bem e da justiça são ideias. Somente quem conhece as ideias pode viver o bem e fazer a justiça. Então aí ele cria uma relação entre o bem, as ideias e a justiça. Quem age mal não conhece o bem verdadeiro. Então uma pessoa que age mal, ela não, obviamente, não produz justiça e não conhece o bem verdadeiro. São todas ideias de Aristóteles, tá? O ignorante, ele é elevado ao mal. Então, segundo ele, quem não conhece as ideias torna-se ignorante e por isso é levado ao mal. Bom, aí o professor já falou, né? Nós temos três grandes pensadores, três grandes filósofos da idade, né, da nossa época, né, do nosso tempo: Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão era discípulo de Sócrates e Aristóteles era discípulo de Platão, né? Então eles três têm uma história muito, muito interessante de conhecimento e de desenvolvimento das ideias filosóficas e da lógica formal. Mas Aristóteles, em algum momento, ele vai romper com as ideias de Platão, né? Ele vai criar suas próprias ideias, né? E com isso ele vai criar essa lógica aristotélica. Mais uma vez, Aristóteles era da Macedônia, né? Ele só vai para a Grécia aos 18 anos estudar filosofia, né? E aí, né, nessa época, né, a Grécia ela estava sob domínio da Macedônia, e ele estuda na academia de Platão por 20 anos e se torna seu aluno mais célebre, mais inteligente. Então ele fica mais ou menos até os 38 anos ali estudando com Platão. E ele é convidado, né, para ser professor de retórica na academia de Platão, mas ele não vai assumir a cadeira, porque Platão vai morrer e os gregos vão voltar a ser independentes, tá? Então ele com isso, né, ele não assume a cadeira deixada por Platão, ele retorna para a Macedônia e ele se torna professor de Alexandre o grande guerreiro Alexandre, que conquistou um império enorme, com um grande número, um número pequeno, né, de soldados, né? Ele consegue, por exemplo, o Egito sem levantar nenhuma guerra, né, apenas com poder de convencimento. Então Alexandre o Grande é um dos maiores guerreiros, é um dos maiores soldados da história do mundo, e eles se encontram numa praça, e Alexandre o Grande havia lido as obras de Aristóteles e pede para ser aluno de Aristóteles. E a gente retorna àquele primeiro slide, onde Alexandre o Grande tem um contato direto ali com Aristóteles. Então a gente vai aprender uma lógica antiga, né, uma lógica muito bem pensada por um gênio, e a gente vai aprender corretamente a maneira como a gente pensa
né, e como é a melhor maneira, a boa maneira de se pensar, e como os computadores usam essa lógica até hoje para produzir informações, para produzir inteligência artificial, para produzir uma maneira correta de se chegar a alguma conclusão. Então, esse é o objetivo de raciocínio lógico aplicado à informática. Então, com toda essa introdução teórica, eu espero que isso sirva de motivação para que você consiga aprender a nossa matéria. Forte abraço. Na aula 1, nós veremos o conceito de sentenças abertas e o conceito de raciocínio formal. Até lá, forte abraço e eu espero vocês.